Página de número 100. Nós vamos dar continuidade, né? Continuidade da semana passada. Vamos ver se a gente consegue extrair ao máximo aqui do conteúdo proposto para hoje. Porque hoje é a última aula inteira, né? Inteira. A outra vai ser parte e aí depois a avaliação. Coisa que é muito simples, tranquila. Não, muito assim, sossegado, não é prova, nem é chamar de prova, é bênção. Então vamos, página 100. Vocês lembram na aula passada que a gente comentou aí a última parte? Não? Ninguém se recorda de nada? Só do batismo que nós conversou, que é Colossenses, Gálatas, Romanos, Efésios. Sim. Mas o que do batismo, Érico? Que quando a pessoa se batiza, né, a pessoa morre junto com Cristo, parece, não sei se está errado o que você falou, e também tem algumas partes que tem a morte, aí você no meio do caminho sepultado e a ressurreição. O batismo, ele é necessário para a salvação, o batismo, ele é opcional, o batismo é uma representação. O que é o batismo bíblico? Você falou... a representação de que você teve uma mudança de vida. Tem uma mudança de vida. É um ato simbólico, então? Não, exatamente. Calma, você me confundiu agora. Eu tô calmo, Não, eu também tô calma. Mas sim, que eu lembre Sim. sobre o batismo. É um símbolo. Sim. É um símbolo, então simboliza, né? Alguma coisa. Você falou assim que nós pensássemos num ladrão, numa pessoa muito ruim, que o batismo significasse, um exemplo, que eu estaria demonstrando para o mundo que eu estou seguindo ela, que você falou que nas partes da Arábia, essas coisas significa. Que eu estou demonstrando o meu amor que eu tenho por Jesus Cristo ao mundo. Tá, precisa ficar muito claro, irmãos, esses pontos para que a gente não confunda. Por exemplo, a gente fala assim, a pessoa, ela aceitou Jesus, só que ela morreu e não foi batizada nas águas. Ela será salva? Será? Sim. Sim. Então o batismo não é necessário? Não é necessário. Aí não é, né? Interfere na salvação, né? O batismo não interfere na não? salvação. Então não precisa se batizar? Não, você está Você demonstrando vai que reconhecer que você tem Cristo, né? o povo vai saber que você está demonstrando seu amor por Jesus Cristo. Você teve povo, uma mudança de vida. Qual povo? As Os pessoas irmãos? que... Não, as pessoas que são ímpios. Mas como se batiza dentro da igreja num tanque? Mas o povo vai te conhecer pelas obras, que nem foi os apóstolos, também era conhecido pelas obras. Tá, então as obras não tem nada a ver com o Testemunho. batismo. Eu vou fazer as obras fora da igreja. Lá Não, no povo. mas... É o externo que você batiza, o externo que você está... Eu estou tentando fazer alguns questionamentos que as pessoas fazem, né? E a gente precisa ter a clareza de tudo. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer essa questão de batismo. O batismo nas águas, ele não foi criado por Jesus, nem por João Batista. O batismo já era um ritual que havia no Antigo Testamento. Era um ritual que simbolizava a purificação da pessoa, né? Então essa prática, ela era uma prática que era anterior ao Evangelho, ao Novo Testamento e etc. Só que João Batista, ele vem batizando para um arrependimento. Ou seja, as pessoas declaravam publicamente que elas estavam arrependidas dos seus pecados, né? Quando Jesus veio ser batizado por João Batista disse, não, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus disse, não, faz isso agora e convém que a gente cumpra, né, toda a justiça de Deus. Então o batismo fazia parte de um processo onde a pessoa, ela já era salva, já era regenerada. Por conta disso, ela declarava publicamente através do ato batismal. Ou seja, o batismo é para salvação? Não, é para quem já era salvo. O ser batizado ou não ser batizado influencia alguma coisa na salvação? Não. A salvação, amado, só vem por crer que Jesus é o Filho de Deus. Ponto final. Só isso, mais nada.
Aí fala assim, André, mas não está escrito em Marcos capítulo 16, não é? Olha lá, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê Será condenado. será ou já está condenado? Está. Já está? Será que não está? Se Será? não crer, já está condenado. Já está? Mas lá está escrito será ou está? Será? Eu acho que será. Será, né, que a pessoa pode mudar? Não sei. Tá Você certo. está afirmando que está escrito lá, mano? Não, tem que ver. Então bora ler, ué. Ele está aqui para isso, né? Vamos tirar as dúvidas lendo a Bíblia. Mateus o quê? Marcos, É Marcos 16. lá no finalzinho de Marcos. Amados, nós estamos falando, ó, a gente está falando de EBD, um lugar onde se ensina. Então a gente precisa ter a clareza de alguns pontos, né? É será condenado. Será condenado. Será. Ele será condenado. Mas ele já está condenado, né? Ou não? Calma, Se tá? não crer, Não. Não? Não. No momento, quando ele não está crendo, sim. Mas depois que ele passar a crer, não é? Aí ele não vai ser mais condenado. Não, calma aí. A Bíblia diz aí que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas tem esse será. Então, será? Será? Quem sabe, né? Ah, só Deus sabe. Opa, será? Oh, meu Deus. Não, amados. Olha só, um texto aqui fala uma coisa. Se a gente for em João, por exemplo, capítulo 3, verso 17, vai dizer lá que quem não crê em Cristo já está condenado, não é? Já está condenado por quanto não creu no unigênito Filho de Deus. Não é isso? Capítulo 3, verso 17 de João. O 16 vocês conhecem muito bem, né? Quem não conhece o 16? Não vou nem pedir para que vocês recitem. É fácil. Mas 17 vai estar dizendo lá. 17 ou é 18, Eric? 18. 18? É o 18. É, 18. Então leia, Priscila, por favor, só para a gente confirmar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Isso. Então, olha só, João está falando uma coisa, que a condição do ser humano é de condenado. Então ele vai ser salvo ou vai ser condenado, dependendo da sua decisão de crer ou não crer em Cristo. É isso que salva ou condena o homem. Crer ou não crer em Cristo. O Marcos, ele registra um processo natural que quem crê, ele é batizado. É por isso que ele diz, quem crê e for batizado. Quem crê e professar publicamente. Não é? Porque vai estar escrito ainda em Romanos, vamos ler o texto em Romanos? A gente precisa, amados, ter esses textos. Oi? ele dá outro significado, né? Não é nem significado, é uma ocasião. Ele está abordando. Que tipo, esse tipo do batismo é de serem conhecidos. Sim, mas o que ele está abordando hoje é. Romanos 8, o quê? Deixa eu achar aí, mano. Ele está abordando, o Marcos está abordando, a pessoa que ela crê em Cristo, ela precisa professar isso. Ela precisa falar isso. Né? É o que Paulo confirma aqui, ó, no capítulo de número 10. Romanos capítulo 10. Versículo 6. Não, não adivinha não, Varão, calma aí. O verso 9 e 10. 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração o creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Vocês percebem então o processo natural? Eu creio em Cristo, eu preciso confessar isso, né? Eu preciso proferir isso. E lembra que a gente falou que naquele tempo, naquele contexto, naquela ocasião, você declarar que era cristão seria a mesma coisa que hoje você declarando que era seguidor de um criminoso, de um marginal, de uma pessoa totalmente repudiada pela sociedade. Então, o professar, o falar, crer em Cristo, é semelhante hoje nos Estados Islâmicos. Você fala, não, eu creio em Cristo. Mais ou menos isso aí. Perde-se o sentido, parece, no nosso contexto, porque hoje, irmão, falar eu creio em Cristo e não creio em Cristo, que diferença faz? Quais as implicações que tem para mim? Nenhuma. Não é? Nenhuma. Então, a gente percebe aqui que o batismo, ele tem que ser entendido como é. Ou seja, como um símbolo, como uma representação
que eu agora morri com Cristo, fui sepultado e agora ressuscitei para uma nova vida e vivo em Cristo. Então, é um símbolo, irmãos. Muitas pessoas estão sendo batizadas sem terem passado pelo novo nascimento, pela regeneração. Como se o batismo fosse algo que fosse resolver ou mudar a vida da pessoa. Hã? Deus gritando. E aí, olha que coisa interessante. Já ouviram assim, não, mas depois de se batizar o negócio é sério, hein? Não é? Já ouviram assim, não? Depois que se batizar, aí é sério. Quer dizer, depois e antes. Eu não entendi. Percebe os negócios que estão na cabeça dos irmãos que... Isso é a religiosidade, né? Como se depois do batismo, se o batismo é algo que, né, vai assim, mudar a vida. Não, o batismo... Agora é tudo novo. Depois do batismo, como se a água fosse... tem gente que pensa assim, quando você mergulha lá, imerge o cidadão, a cidadã, você matou o velho homem. Não, o velho homem não morre ali, ele sabe nadar, inclusive. Miserável ele sabe nadar. As águas não fazem com que o velho homem morra, a velha natureza morra, não é? Então a pessoa, ela já nasceu de novo. E ela confirma isso pela declaração pública, através do batismo. Acabou. É simples assim. Não tem o que acrescentar nisso. E se a pessoa morrer sem se batizar? Não é o batismo, é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, se a pessoa ela rejeita o batismo, mesmo depois de ser para ela, né, explicado e tal, é porque hoje, assim, às vezes precisa de um curso de batismo, de 1 ano e tal. A instrução a gente sempre indica, muito bom. Mas a gente percebe que não era assim no Novo Testamento, no começo da igreja. Jesus é o Filho de Deus, é o teu Salvador. Você crê? Eu creio. Está aqui a água. O que me impede de ser batizado? Nada. Crê mesmo que Jesus é teu Salvador? Eu creio, então. Filipe, né? Exato. Não só Filipe e outros mais, né, Jean? Então a gente percebe, amado, que hoje às vezes é tanta coisa, né, que é colocado para que a pessoa seja batizada. Boa noite, com licença. A noite toda. Pode entrar discretamente assim. Não tem culpa que essa porta é barulhenta, tá? Jamais, cuidado para isso. Depois, dá um tchauzinho ali, ó, ao vivo para toda. Olha aqui. Então vamos lá, irmão. Aleluia. Vamos ler o texto? O texto não, vamos ler a página, que é melhor. A página 100. Então tá claro, irmãos, falar assim, o que é batismo? Biblicamente, é um símbolo, é uma representação da morte, sepultamento e ressurreição. Como a ceia, né? A ceia? Como a ceia, né? A ceia também não é um símbolo, né? A ceia seria a celebração disso. Seria a celebração, né? Então, a ceia, é por isso que é batismo e ceia. Elas vêm juntas nesse sentido, porque a pessoa, ela desce as águas, ela está declarando, e ela faz o que agora? Celebra essa nova vida. Ela faz memória de Cristo. A ceia, ela tem um propósito maior de fazer lembrança, né? De ativar, palavra estranha, ativar, né? Mas de rememorar a obra de Cristo. Foi isso que ele disse. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então a ceia é onde a gente senta em torno da mesa, da comunhão dos irmãos, e aí a gente faz lembrança, a gente faz menção, aliás, e lembra do que Cristo fez por nós. Porque, amados, nós corremos um risco muito grande na caminhada da fé, onde a gente vai caminhando e perde a referência, não é? E a gente não olha para trás. A gente precisa ter referência. É por isso que a história, biblicamente, ela é muito importante. A Bíblia dá um valor enorme para a história. A história é fundamental para a raça humana. A igreja hoje peca, erra, por conta de não olhar para a história. Nós temos 2000 anos de história. E aí quando a gente começa a avaliar a situação da igreja hoje, os pecados, os erros, a gente vê que esses 2000 anos é cometido os erros, os mesmos erros. Os mesmos, são diferentes. Aí o que acontece? Nós temos ao nosso favor 2000 anos de história, estou falando da igreja, fora o povo de Israel, que são alguns outros milhares de anos. E o que diz o texto bíblico? Olha o erro deles, não precisa errar, não precisa cometer os pecados. Olha os pecados daqueles que erraram, eles deixaram o exemplo, para que a gente não errasse de novo. A gente não precisa
sofrer tudo na pele, né, irmão? Eu preciso, é errando que se aprende? Esse ditado é errado, irmão. Não é errando que se aprende. É melhor aprender para não errar. Isso é muito melhor. Não é o que diz o texto de Romanos, capítulo 15, verso 4? Depois de Romanos, a gente vai para 1 Romanos, capítulo 15, versículo 4. Obrigado. Romanos 15, 4, depois a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 10. Então, Romanos 15, 4, quem achou, por favor, pode ler. Pode ler? Pode, por favor. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. As coisas que foram registradas e deixaram lá nos anais da história é para que a gente veja os erros deles, irmão, de cada um, da nação de Israel, inclusive. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Desde o verso 1, Paulo vem contando a respeito da passagem do povo, né? Do povo ali no deserto, sendo cuidado por Deus. Eu vou ler desde o verso 1. Então, agora me deu uma vontade enorme de ler Bíblia. Eu vou ler até 11 versículos, hein? Se causar assim vertigem, passar mal, fala que eu paro um pouquinho. Muito versículo assim de uma vez pode causar uma má digestão. Olha. Primeira carta. Capítulo 10, Jean. Capítulo 10, verso 1, varão. Bora lá, irmão. Então eu vou devagarzinho assim para não dar uma... Tá bom? Uma suadeira, né? Então, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha o exemplo aqui. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha o que diz no verso 11. Ora, tudo isso, todo esse relato, lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha aqui, irmão, essas coisas estão escritas para aviso nosso. São exemplos que eles deixaram, maus exemplos, e a gente não segue esses maus exemplos. Por que é interessante a gente conhecer a história, comportamentos, relatos bíblicos do Antigo Testamento também? Porque lá estão os homens de Deus, as mulheres de Deus, que desobedeceram a Deus, né? Que obedeceram a Deus, que pecaram, os que não pecaram. Então lá tem exemplos para seguir e exemplos para não seguir. E aqueles que não é para a gente seguir no comportamento, a gente vê também as consequências de tudo aquilo. Então, amados, Deus nos deixou a bênção da história. Vocês já pensaram como seria a nossa vida? A vida do ser humano sem memória? Pensou? Daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. Já pensou? Que coisa horrível. Não ia ser uma vida sem graça. Não tinha nem o que contar para os filhos, né? Não tinha nem o que pegar como referência para falar, opa, isso aqui eu já passei, não vou errar de novo, você ia errando sempre, né? Sempre. Podia estar com 60 anos e errando em coisa infantil. Não ia ter o que aprender, na verdade. Não ia ter aprendizado, olha, irmão. Então a memória é uma bênção para a gente, a história é uma bênção para a gente, e é negligenciado isso, né? Quando não se lê a Bíblia, a gente está renunciando ao conteúdo memorial que existe registrado aqui. Percebe? E por que tem gente errando tanto? Se a Bíblia ensina, irmão, o que fazer e o que não fazer, em cada situação, ou em várias situações. Percebe? Então eu acho um negócio interessante essa questão
a gente perdeu, né? Parece aquela cultura que nós tínhamos de pegar os nossos filhos e ir contando as histórias, né? Que acontecia na família e tal. É um negócio assim valioso demais. É cultura bíblica isso, inclusive. Não é só questão cultural do Brasil ou uma cultura humana apenas. Não, é uma cultura que a Bíblia ela coloca como algo proveitoso. Aliás, quando o povo de Israel ele foi passando em várias situações, desde lá do capítulo 12 de Êxodo, onde inicia, onde começa a nação de Israel, a nação. O chamado é lá em Abraão, capítulo 12 de Gênesis, mas capítulo 12 de Êxodo, a nação, o calendário começa ali, onde ele sai do Egito. E ali já começam os marcos, né? Pega lá a Páscoa ali, começou a Páscoa ali, inclusive, não é lá onde Jesus celebra. Então começou ali. E aí foi dito para que eles fizessem aquilo, inclusive para que eles lembrassem de onde eles estavam saindo, da escravidão, do Egito, né? E quando eles foram passando então, ocasião, situações, passava-se, por exemplo, em um lugar onde Deus tinha providenciado um milagre, lá aberto, lá o Jordão, por exemplo, falou, pega 12 pedras aí, leva essas pedras, para quando os filhos de vocês perguntarem, vocês, que pedras são essas, o que significa isso, é para que vocês falem o que Deus fez com vocês. Olha a memória. Dentro da arca, né? Hã? Dentro da arca. Também. Também tinha lá, né? 3 elementos lá que eles traziam alguma lembrança. Amado, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então a gente está esquecendo do que aconteceu na história, né? E a gente não liga para isso. E a gente fala, nossa, mas como que pessoas que conhecem a Bíblia, ela muitas vezes erra tanto? Ela muitas vezes peca naquilo que inclusive ela prega. Há, entre outras coisas, não estou dizendo que é uma garantia 100%, mas há, entre outras coisas, a questão de desprezar a reflexão cotidiana. Tem um texto lá em Deuteronômio, deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se é capítulo 20 de Deuteronômio, ou é capítulo 22, mas nem havia naquela época, na verdade, o reinado em si, né, os reis e tal, mas já havia uma lei que era para os reis. Deixa eu ver se eu acho aqui. A lei para os reis. Aquele que fosse rei em Israel teria que seguir aquelas regras. Não sei se eu vou achar aqui. Acho que não, hein? Deuteronômio, falei 20, mas não é 20. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma folheada, ver se eu acho aqui. Se alguém achar, as leis da guerra, tal. Ah, tá, capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 17. Tem um título, inclusive, aqui na minha Bíblia, que está assim, a eleição e os deveres de um rei. Desde o verso 14, né? Eu vou ler desde o verso 14, então. Como eu disse, hoje eu estou com uma vontade enorme de ler Bíblia, então eu vou ler. Vai tirar o atraso aí no final de semana, que eu acho que eu não li muito. Então diz assim, verso 14, capítulo 17 de Deuteronômio, segunda lei, ou segunda menção, né, das leis. Quem achou, diga achei. Achei. Amém. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. Olha que coisa interessante, a partir do verso 16. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Serás também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei, num livro, do que está diante do sacerdote.